executivos riram do operário negro que não sabia ler, mas ele surpreendeu em inglês. Miguel, um faxineiro de pele negra, atravessava o saguão luxuoso do edifício de escritórios mais pretensioso da cidade. O mármore brilhante refletia sua figura humilde, mas seus olhos carregavam um brilho escondido. Ele não se importava com os olhares desdenhosos dos executivos em trajes sob medida que passavam sem vê-lo. Para eles, ele era apenas um rosto sem importância, um operário invisível que varria os vestígios de suas reuniões barulhentas. Os risos ecoavam ao lado dele, piadas sussurradas sobre sua falta de instrução e as dificuldades que teria na vida. Ele não sabe nem ler, coitado. Era assim que eles falavam, como se ele fosse uma sombra, enquanto Miguel apenas limpava os restos de um café caro. Mas dentro dele morava um talento extraordinário, o dom de aprender idiomas, uma habilidade que ele desenvolveu ouvindo, observando e memorizando diálogos soltos entre os executivos. Cada palavra que passava por seus ouvidos se enraizava em sua mente. O tédio do dia a dia foi rompido por uma agitação imprevista. Um importante contrato internacional estava prestes a ser assinado, e a empresa precisava de alguém que falasse holandês. Os executivos, em seus trajes elegantes e ar de superioridade, estavam desesperados. Quem será que pode nos ajudar com isso? Perguntaram, frustrados. O ambiente estava carregado de ansiedade, olhares nervosos trocados enquanto as horas passavam. Miguel sentiu seu coração disparar. Era agora ou nunca. Ele dominava a língua, mas a ideia de se mostrar era aterradora. E, se os executivos rissem de novo dele? O que ele faria ao entrar nesse mundo que sempre o excluiu? No entanto, seu pensamento foi interrompido por André, um colega ambicioso que percebia o potencial escondido de Miguel. O jovem executivo viu uma oportunidade, mas não para ajudar. Ele decidiu sabotar. Ao saber do talento de Miguel, André se aproximou dele e disse: "Você não vai conseguir isso. Eles não acreditariam em você. Confie em mim." A intenção nas palavras estava clara: mantê-lo onde estava, na sombra. Miguel sentiu o pânico se agravar, enquanto uma mistura de raiva e medo se apoderava dele. Ele estava prestes a ser desvalorizado, talvez até mesmo esnobado, por alguém que ele pensou que poderia ser seu aliado. Mas a vida tem uma maneira engraçada de expor verdades ocultas. Durante um desentendimento entre André e os executivos, um segredo se revelou. André também carregava inseguranças profundas. Ele não era tão confiante como parecia. O confronto se aproximava, e Miguel percebeu que a dinâmica estava mudando. Ele não poderia mais se esconder no escuro. Era o momento de enfrentar o que tanto temia. As vozes aumentavam, a tensão crescia. O que Miguel faria a seguir? Ele poderia anular os risos e mostrar seu verdadeiro valor. Ou se arriscaria a manter-se escondido, aceitando um papel que nunca desejou. O silêncio na sala era de cortar, enquanto as cartas estavam na mesa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala era ensurdecedor. Miguel sentiu um nó na garganta. O medo dançava com o desejo de se mostrar, mas havia algo mais no ar. Uma tensão latente que não sabia explicar. Ele estava prestes a tomar a decisão que mudaria tudo. Olhos dos executivos, abarrotados de dúvida e desprezo, pareciam colá-los ao chão. A pergunta pairava: ele falaria
ou ficaria em silêncio? Mas antes que pudesse responder, um grito interrompeu o desenrolar da situação. Socorro! Era uma funcionária que desmaiou ao lado. O tumulto tomou conta do ambiente. Todos se viraram. O choque estava pintado nas faces dos executivos. Miguel, impulsionado por um instinto súbito, saltou adiante, atravessando o espaço entre ele e a mulher caída. Enquanto se agachava, suas mãos tremiam, mas ele tinha um foco: verificar seu pulso. Ela está viva! Gritou, já em ação, enquanto outros se aglomeravam ao redor, todos em pânico. As palavras dos executivos sobre ele pareceram dissipar-se. Ele era agora o centro da cena, embora não como esperassem, o que Miguel não percebeu era que uma gravação de vídeo começava a girar dentro da sala, capturando as reações e os murmúrios. "Chame uma ambulância", uma voz ordenou. Mas entre todos aqueles corpos em choque, André se aproximou, uma expressão resoluta em seu rosto. "Ela não precisa de um médico, Miguel. É só um desmaio. Não é a primeira vez." As palavras contidas que soaram cortaram o ar como faca. Miguel se virou, confuso. "O que você quer dizer com isso?" André sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que carregava um segredo obscuro, uma fragilidade que ele mesmo não sabia que tinha. As vozes começaram a se misturar novamente, mas agora era como um eco distante. Miguel olhou para André, e em um instante, tudo se alinhou. Ele se lembrou de momentos passados, sussurros entre seus colegas, risadas abafadas, olhares que se desviavam. "Essa mulher, alguma coisa a assombra? O que você sabe?" A urgência na voz de Miguel despontava, enquanto Andréa evitava seu olhar. "A verdade é que ela só desmaia quando sente pressão. E bem, você pode ver isso também." A afirmação de André deixou uma sombra perturbadora. O que mais estava escondido? Uma verdade que ele nem sonhava que existia. Na pressa da situação, a mulher começou a recobrar os sentidos. Miguel viu seu olhar se abrir. Ela estava por um fio, mas conhecia faces familiarmente hostis. A luz da sala revelava um medo em seus olhos, um medo que dizia mais do que palavras. Você não deveria estar aqui." A mulher balbuciou, reconhecendo Miguel, após recuperar a consciência. Os executivos rapidamente voltaram sua atenção para ela, mas as palavras continuam emergindo. "Você não sabe. Não pode. Eles estão vindo." O ruído da porteira se abriu de repente, e duas figuras uniformizadas adentraram, rostos escondidos sob bonés, mas a aura era inegável. O clima que antes pulsava com tensão, agora dava passagem a um misto de pânico e expectativa. O que Miguel não sabia era que todo aquele espetáculo tinha mais desdobramentos do que jamais imaginaria entender. Voando em um mar de incertezas, a presença dos uniformes mudava tudo. Miguel precisava se levantar, precisava se afirmar, mas as palavras fugiam dele. A sala que antes parecia um palácio, agora parecia uma armadilha. O que viria a seguir? Miguel poderia finalmente mostrar seu valor, ou ele se perderia mais uma vez na espiral de fracassos, enquanto os segredos de André e da mulher aos seus pés tornavam-se peças de um quebra-cabeça muito maior. As nuvens se reuniam e o futuro prometia muitas tempestades. O silêncio na sala era ensurdecedor. Miguel sentiu um nó na garganta. O medo dançava com o desejo de se mostrar, mas havia algo mais no ar, uma tensão latente. Logo, as vozes murmurantes dos executivos se misturaram com um som crescente das sirenes que se aproximavam do lado de fora. Um aviso de que algo não estava certo. De repente, em meio ao tumulto, a mulher que havia desmaiado abriu os olhos, mas o que ela disse pegou todos de surpresa. Ele está vindo." Sua voz, trêmula e cheia de desespero. Miguel franziu a testa, confuso demais para entender. Quem estava vindo? André se acercou, a expressão no rosto escurecendo de preocupação. "É apenas um desmaio. Ela está delirando", ele disse, embora a angústia nos seus olhos traísse o oposto. Mas não havia tempo para discutir. As figuras uniformizadas já se aproximavam.
Os olhares dos executivos agora cheios de pânico. O que parecia um simples dia de trabalho agora se transformava em um pesadelo. E então, os homens de uniforme entraram, e tudo parecia congelar. Miguel sentiu a pressão aumentar no ar, puxando-o para baixo como se estivesse submerso. Eles eram membros de uma força conhecida na cidade, aqueles que litavam com questões mais sombrias. Onde está o criminoso? Um deles gritou, e a sala se encheu de tensão. A mulher começou a se levantar, sua expressão de medo transformando-se em algo mais intenso. Eu não estou mentindo, ela se esforçou para falar. Ele deve ser preso, ele sabe demais. As palavras derrubaram um silêncio ainda mais pesado. Miguel sentiu seu sangue gelar. Quem ela estava acusando? Olhou para André, que agora parecia o oposto do que era alguns momentos antes. Seu rosto era uma máscara de dor e culpa. Estava claro que ele conhecia um segredo. Você não entende. Ele não pode estar aqui. André gritou, agitado, olhando ansiosamente para a porta, como se esperasse qualquer coisa. Os olhos da mulher se arregalaram mais, repletos de uma história que Miguel não conseguia compreender. Foi você. Ela desviou o olhar para André. Você o trouxe de volta. André balbuciou algo inaudível, mas a revelação estava no ar. O homem que todos temiam, aquele que se abrigava nas sombras, aquele que a mulher estava temendo, poderia ser alguém que esteve mais próximo do que qualquer um imaginava. Miguel, transformado por um turbilhão de emoções, decidiu que não podia se permitir ficar paralisado. Ele finalmente viu uma oportunidade. No meio de tudo isso, havia uma chance de mostrar quem realmente era. Com um impulso repentino, ele avançou, determinado a não deixar que os risos anteriores o esmagassem novamente. Eu posso ajudar, gritou ele. Eu falo holandês. Deixe-me falar. Os olhares se voltaram para ele, unidos pelo medo e pela surpresa. Mas antes que alguém pudesse responder, o que aconteceu em seguida tirou todos do sério. A porta se estourou com um impacto, revelando uma figura alta, sombria. Um homem, com um ar ameaçador, entrou. Seus olhos percorreram a sala, parando em Miguel e na mulher caída. Quem é você? Miguel perguntou, sentindo um frio na barriga. O homem sorriu, mas não era um sorriso bom. Era um sorriso cheio de segredos e promessas sombrias. O que está acontecendo aqui? Ele disse, infectando o ar com sua presença. Era a personificação do caos, e Miguel se perguntou se conseguiria sair dessa situação vivo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem completa ainda não estava clara. Miguel não sabia que estava prestes a descobrir um mundo de traições e lealdades obscurecidas. Um mundo onde nada era o que parecia. Ele precisaria usar toda a sua coragem para encontrar respostas e, mais importante, para proteger a si mesmo e a todos ao seu redor. Nesse momento, a sala se tornava um campo de batalha. O futuro de Miguel estava em jogo, e a reviravolta que acabara de ocorrer mudaria tudo. Mas ele estava pronto. Tudo o que sabia e acreditava estava prestes a ser testado, e os segredos enterrados tão profundamente pareciam estar voltando à tona. O que viria a seguir? A luta estava apenas começando. O homem sombriamente familiar se destacou na sala, seu olhar penetrante varrendo o ambiente, tentando ler cada expressão. Miguel sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? A tensão era palpável e cada rosto, antes tão confiante, agora se transformava em máscaras de medo. Você está aqui, disse a mulher, sua voz trêmula. O desespero em seus olhos fez Miguel refletir. Quem era aquele homem? Por que ela parecia tão assustada? Uma mistura de confusão e medo tomou conta dele. Quem é você? Perguntou Miguel, mas o homem apenas sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Ah, Miguel, finalmente nos encontramos, disse ele, e a voz soou como um eco frio, cortando o ar.
A sala parecia encolher ao redor dele. Eu estava te observando. O que isso significava? Miguel sentiu a pressão aumentar como se estivesse dentro de um forno. As perguntas borbulhavam em sua mente, e a falta de respostas o deixava inquieto. O homem. Você não sabia, mas sempre esteve mais próximo do que imaginava. Suas palavras passaram como uma faca, e Miguel sentiu um nó na garganta, a adrenalina disparando. Os executivos, que até então estavam com os rostos iluminados pela superioridade, agora estavam em total desespero. As vozes começaram a se sobrepor enquanto eles sussurravam entre si, murmurando coisas que eram impossíveis de ouvir. Miguel sentiu a atmosfera elétrica, como se um raio estivesse prestes a cair. Você está falando de nós? A mulher balbuciou. Seu olhar estava fixo no homem, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Você não pode, ele não pode saber. Miguel olhou para ela, buscando uma resposta. O que estava acontecendo? O homem parecia se divertir. Oh, mas já sabe, minha querida. Respondeu, com um tom sombrio que deixou a sala mais fria. E em breve todos vocês saberão também. Antes que Miguel pudesse fazer mais perguntas, André, que parecia estar começando a compreendê-lo, gritou: Não escute ele, Miguel. Ele é um mentiroso. Mas as palavras de André soaram vazias. O medo tomou conta do espaço e as sirenes do lado de fora se intensificaram, anunciando que a situação era bem mais complicada do que ele pensava. De repente, a mulher se levantou com uma força inesperada, sua voz ecoando firme. Pare, você não pode continuar com isso. A sala ficou em silêncio, todos segurando a respiração, como se o universo estivesse esperando por sua próxima ação. O homem a encarou e, naquele instante, Miguel percebeu que havia um fio condutor que os conectava. Você realmente acha que tem controle sobre isso? Ele riu, uma risada grave que percorreu a sala. A verdade é que todos vocês são peças de um jogo que nem sabem que estão jogando. As palavras dele flutuavam no ar, pesadas e carregadas de um significado que Miguel não conseguia compreender. O que ele queria dizer? O que isso tinha a ver com o contrato que estava prestes a ser assinado? Miguel começou a sentir que tudo que tinha acreditado e aprendido até então estava construído sobre areia. Então, em um momento chocante, a mulher gritou: Eu sou a chave. Sem mim, você não pode. Os olhares foram para ela. A incredulidade pairava como uma sombra. Miguel deu um passo à frente, confuso e intrigado. O que você quer dizer com isso? A sala estava prestes a explodir em caos novamente. Miguel sentiu as peças do quebra-cabeça caírem no chão. Ele precisava saber a verdade. O homem, agora interessado na conversa, virou-se para Miguel com um olhar penetrante. Você a escolherá. É hora de decidir. Um vento frio assolou o ambiente, sabiamente quebrando o silêncio constrangedor. Miguel precisava agir. Precisava entender. Ele olhou em volta, e quando seus olhos encontraram os de André, percebeu que algo muito mais profundo estava em jogo. Segredos, traições e a verdade que ameaçava separá-los. O tempo estava se esgotando, e suas vidas pendiam em um fio. Então, qual será sua escolha, Miguel? O homem sorriu novamente, mas dessa vez havia um toque de perigo no ar. Miguel sentiu um arrepio. O que ele decidiria? E, acima de tudo, que verdades sombrias estavam prestes a surgir da escuridão? O futuro deles estava incerto, mas uma coisa era clara: nada seria como antes. Miguel sentiu o peso das palavras do homem como uma marreta. A escolha é sua. O suor escorria pela sua testa, e ele mal conseguia respirar. O olhar do homem o penetrava, como se estivesse tentando desvendar suas fraquezas. Miguel balançou a cabeça, tentando afastar a confusão. Ele precisava entender. O silêncio reinava na sala.
todos esperando por sua decisão. Os executivos, antes tão arrogantes, agora estavam paralisados pela incerteza. O homem de olhar sombrio sorriu, um sorriso medonho, que parecia ocultar segredos obscuros. Você quer saber a verdade? Miguel, então escute. Ele gesticulou para a mulher caída. Ela sabe muito mais do que você imagina. E a hora de revelações chegou. Miguel se aproximou, o coração martelando no peito. Do que você está falando? Sua voz tremia, mas ele não ia recuar. A mulher, agora de pé, olhava para ele com olhos de desespero. Você não entende, Miguel. Eu não posso deixar que a verdade venha à tona. A urgência em seu tom fez Miguel hesitar. Mas antes que pudesse questioná-la, o homem sombriamente familiar interveio. A verdade é que sua vida, Miguel, é uma farsa. Ele se virou para os executivos. E todos vocês estão metidos nisso. A empresa, o contrato. Tudo é uma fachada. Do que você está falando? Perguntou um. Dos executivos, a voz tensa com medo. O homem apontou para Miguel, sua expressão feroz. Ele é a chave, tudo gira em torno dele. Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. O que isso significava? A mulher parecia estar em transe. Não podemos deixar que isso aconteça. Ela gritou, segurando o braço de Miguel. Eles vão descobrir. Os ruídos da rua começaram a aumentar, sirenes e gritos indo de fora, mas tudo parecia distante. O olhar do homem se endureceu. Não há como voltar atrás. A verdade irá à tona, e quando isso acontecer, você estará no centro da tempestade. Que tempestade? Miguel perguntou, sentindo as palavras saírem como um sussurro. Nesse momento, a porta se estourou novamente, e duas figuras uniformizadas entraram. O pânico tomou conta da sala, os executivos gritando e empurrando uns aos outros. Um dos oficiais se aproximou rapidamente. Onde está o fugitivo? Seu tom de voz cortava o ar. Miguel sentiu um frio na barriga, como se um pronto-socorro estivesse sempre ao seu lado, mas agora era uma armadilha. O homem sombrio apenas sorriu, um sorriso que era mais uma ameaça. Ele está bem diante de vocês, disse ele, um tom provocador. E como uma reação em cadeia, todos os olhares se voltaram para Miguel. O que você quer dizer com isso? Miguel gaguejou, atordoado. Ele não era nenhum fugitivo, mas a mulher, presa em sua própria crise, soltou uma bomba que fez tudo desmoronar. Ele é parte da operação. Ele é o ponto de partida. Os olhares se transformaram em suspeitas. Miguel estremeceu. Você está louca? Ele nunca soube de nada, mas a expressão na mulher denunciava que ela acreditava no que estava dizendo. Os oficiais trocaram olhares e a tensão se intensificou. O que está acontecendo aqui? Gritou o oficial, sua frustração aumentando. Miguel se sentiu encurralado. A sala parecia uma armadilha e ele era o alvo. Ele não sabia o que fazer, não queria acreditar no que estava ouvindo. A mulher estava prestes a explodir, mas antes que pudesse esclarecer, o homem sombrio interrompeu. É hora de revelar tudo. A verdade será exposta, e você, Miguel, precisará decidir. Você está do lado deles ou do meu? A provocação ficou no ar, carregada de uma gravidade que deixou todos paralisados. Nesse instante, Miguel percebeu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Cada olhar, cada palavra trocada, cada sussurro, tudo tinha um peso e um propósito. Ele era levado por forças que não compreendia. E em meio ao caos, ainda havia uma última peça por mover. E agora, Miguel? Perguntou o homem, seus olhos desafiando os de Miguel. Qual será a sua escolha? Uma nova onda de tensão permeou a sala e, ao se virar para os executivos, Miguel percebeu. O jogo havia mudado, e ele estava no epicentro. As consequências de suas ações prestes a desencadear uma tempestade devastadora.
O futuro estava em suas mãos, mas ele sabia que a decisão poderia mudar o curso de tudo. E o que realmente estava em jogo ainda era um mistério. Miguel sentiu o peso das palavras do homem como uma marreta. A escolha é sua. O suor escorria pela sua testa e ele mal conseguia respirar. O olhar do homem penetrava como se estivesse tentando desvendar suas fraquezas. Miguel balançou a cabeça, tentando afastar a confusão. Ele precisava entender. O silêncio reinava na sala, todos esperando por sua decisão. Os executivos, antes tão arrogantes, agora estavam paralisados pela incerteza. O homem de olhar sombrio sorriu. Um sorriso medonho que parecia ocultar segredos obscuros. Você quer saber a verdade, Miguel? Então escute. Ele gesticulou para a mulher caída. Ela sabe muito mais do que você imagina. E a hora de revelações chegou. Miguel se aproximou, o coração martelando no peito. Do que você está falando? Sua voz tremia, mas ele não ia recuar. A mulher, agora de pé, olhava para ele com olhos de desespero. Você não entende, Miguel. Eu não posso deixar que a verdade venha à tona. A urgência em seu tom fez Miguel hesitar, mas antes que pudesse questioná-la, o homem sombriamente familiar interveio. A verdade é que sua vida, Miguel, é uma farsa. Ele se virou para os executivos. E todos vocês estão metidos nisso. A empresa, o contrato, tudo é uma fachada. Do que você está falando? Perguntou um dos executivos, a voz tensa com medo. O homem apontou para Miguel, sua expressão feroz. Ele é a chave. Tudo gira em torno dele. Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. O que isso significava? Mulher parecia estar em transe. Não podemos deixar que isso aconteça, ela gritou, segurando o braço de Miguel. Eles vão descobrir. Os ruídos da rua começaram a aumentar, sirenes e gritos vindo de fora, mas tudo parecia distante. O olhar do homem se endureceu. Não há como voltar atrás. A verdade irá à tona, e quando isso acontecer, você estará no centro da tempestade. Que tempestade? Miguel perguntou, sentindo as palavras saírem como um sussurro. A porta se estourou novamente, e duas figuras uniformizadas entraram. O pânico tomou conta da sala, os executivos gritando e empurrando uns aos outros. Um dos oficiais se aproximou rapidamente. Onde está o fugitivo? Seu tom de voz cortava o ar. Miguel sentiu um frio na barriga, como se um pronto-socorro estivesse sempre ao seu lado, mas agora era uma armadilha. O homem sombrio apenas sorriu, um sorriso que era mais uma ameaça. Ele está bem diante de vocês, disse ele, com um tom provocador. E como uma reação em cadeia, todos os olhares se voltaram para Miguel. O que você quer dizer com isso? Miguel gaguejou, atordoado. Ele não era nenhum fugitivo, mas a mulher, presa em sua própria crise, soltou uma bomba que fez tudo desmoronar. Ele é parte da operação. Ele é o ponto de partida. Os olhares se transformaram em suspeitas. Miguel estremeceu. Você está louca? Ele nunca soube de nada. Mas a expressão na mulher denunciava que ela acreditava no que estava dizendo. Os oficiais trocaram olhares, e a tensão se intensificou. O que está acontecendo aqui? Gritou o oficial, sua frustração aumentando. Miguel se sentiu encurralado. A sala parecia uma armadilha, e ele era o alvo. Ele não sabia o que fazer, não queria acreditar no que estava ouvindo. A mulher estava prestes a explodir, mas antes que pudesse esclarecer, o homem sombrio interrompeu. É hora de revelar tudo. A verdade será exposta, e você, Miguel, precisará decidir. Você está do lado deles ou do meu? A provocação ficou no ar, carregada de uma gravidade que deixou todos paralisados. Nesse instante, uma luz forte iluminou a sala. Algo se quebrou. Uma explosão ensurdecedora. O barulho fez todos se agacharem, e a fumaça começou a se espalhar. Miguel sentiu um puxão violento. Seus pés não alcançavam o chão. Imediatamente, a realidade se fragmentou. Ele não conseguia ver,
Não conseguia respirar. Era como se tudo tivesse sido planejado. Ele está chegando! Gritou alguém ao fundo. Miguel conseguiu vislumbrar a mulher se afastando da cena, mas não antes de ver seu olhar de desespero. E foi nesse momento que tudo mudou. Quando a fumaça começou a se dissipar, Miguel percebeu que na hora da explosão, um rosto familiar atravessou sua mente. Não era só um homem desconhecido. Ele era alguém que Miguel nunca esperou encontrar ali. Era seu pai, que achava ter desaparecido anos atrás, ligado a algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Miguel! Gritou um dos executivos, a voz alta e rouca. Ele sabe tudo. O coração de Miguel disparou. Seu passado, seus segredos, todo aquele tempo perdido. Estar em uma sala com essas pessoas agora parecia insuportável. Mas o que exatamente seu pai sabia? E por que ele estava tão próximo do homem que parecia controlá-los? Enquanto a sala se tornava um caos e a confusão tomava conta, Miguel não apenas tinha que decidir entre o lado certo e o lado sombrio. Ele tinha que descobrir a verdade sobre sua família, sobre seu passado escondido. E isso poderia ser mais perigoso do que qualquer coisa já vista. E agora, Miguel? O homem que antes desafiava, agora parecia ameaçador. Você tem a chance de quebrar o ciclo. As palavras pairaram como uma sombra de dúvida. E enquanto todos se direcionavam para a saída, Miguel percebeu que a tempestade que estava prestes a começar o obrigaria a encarar não apenas o futuro, mas também a verdade de seu legado. O abismo se aproximava e ele ainda não sabia se queria ou não dar o próximo passo. Miguel sentiu o peso das palavras do homem como uma marreta. A escolha é sua. O suor escorria pela sua testa e ele mal conseguia respirar. O olhar do homem penetrava, como se estivesse tentando desvendar suas fraquezas. Miguel balançou a cabeça, tentando afastar a confusão. Ele precisava entender. Uma luz forte iluminou a sala, e a fumaça densa começou a se dissipar. Olhares de pânico, murmúrios nervosos. O homem sombrio estava prestes a falar novamente, mas então o chão tremeu. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar como um relâmpago. Algo havia explodido. Do lado de fora. Os oficiais se agacharam. Todos em alerta. A saída estava em caos, e Miguel se sentiu sufocado. Ele olhou para a mulher e viu uma expressão misturada de medo e raiva. É ele! Ele está de volta! Ela gritou. Que homem! Que retorno! Era como se uma cortina de teatro se abrisse, revelando um enredo muito mais sombrio. Miguel não teve tempo de perguntar. Outro barulho. Desta vez a porta da sala se abriu violentamente e dois homens encapuzados invadiram, armados e com olhares ferozes. Fiquem onde estão, um deles ordenou, e o pânico generalizado se espalhou ainda mais. Os executivos começaram a gritar, empurrando-se uns aos outros enquanto tentavam escapar. Miguel percebeu algo na expressão do homem sombrio. Ele não estava apenas se divertindo, estava aterrorizado. O que aconteceu? Miguel perguntou, suas palavras mal saindo. Não havia como recuar agora. Ele tinha que saber a verdade. Antes que o homem pudesse responder, um grito cortou o ar. Não, por favor! A mulher foi empurrada para o meio da sala e pôde ver o rosto de um dos intrusos. Naquele momento, Miguel reconheceu o homem. Era conhecido de seu passado, alguém que ele pensou ter deixado para trás. Seu pai. Pai? Miguel ficou paralisado. Como isso era possível? Você está vivo? A confusão envolvendo seu coração se transformou em choque. O homem olhou para Miguel, e a expressão em seu rosto era de alguém pego no ato, alguém que guardava segredos profundos demais. Eu não posso deixar que você... Saia! Gritou o pai, sua voz tremendo. Não sabe o que está em jogo. As palavras dele ecoaram como um eco de advertência. Seu perigo está muito mais próximo do que imagina. A sala virou um mar de gritos, os executivos se espremendo contra as paredes. O homem sombrio, que antes parecia seguro, agora estava atônito. O que você fez? O que você está fazendo aqui? Questionou.
A voz tensa. Miguel, sem entender, sentiu seu mundo desmoronar. O homem que era uma figura só de lembranças, que ele pensou que nunca mais veria, estava ali, em carne e osso. E no meio daquela confusão, o que era verdade e o que era mentira começou a se misturar. Ele tentava achar sentido no que ouvia, mas era tudo tão confuso. Um plano muito maior, gritou o pai, cortando o barulho à sua volta. Eu não tinha escolha, Miguel. Eu preciso que você confie em mim. Confiar em você? Miguel ainda estava em choque. Você me deixou. Você me abandonou. As palavras saíram como balas, e ele sentiu o peso da traição em seu coração. Mas enquanto os intrusos se aproximavam, uma pequena voz interior gritava que havia mais no meio desse redemoinho. Silêncio! Ordenou o homem sombrio, seus olhos mudando de alvo. Ele apontou o dedo para o pai de Miguel. Você nos traiu. Você tornou tudo mais difícil do que precisa ser. Miguel observou a troca de olhares. Não era apenas um pai e filho se reencontrando. Era uma teia de traições, segredos enterrados e um passado que se recusava a ficar no passado. Ele começou a entender que a tempestade não era apenas sobre ele e suas escolhas, mas sobre um legado que havia alcançado sem que ele soubesse. Diante dele, a mulher, agora percebendo a gravidade, gritou: Não, ele não pode saber a verdade, não assim. Mas a tensão já havia se instalado como um veneno no ar. Miguel olhou ao redor, à espera de respostas. Mas o que estava por vir poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto a raiva e a confusão borbulham como lava, ele teve certeza de uma coisa: sua vida nunca mais seria a mesma. O caos havia começado, mas a verdadeira batalha estava apenas se desenrolando. O que ele realmente era? E o que seu pai escondia por trás de toda aquela história? Era como se o chão se abrisse sob seus pés. E no fundo, Miguel sabia que a verdade poderia ser mais mortal do que a mentira. Miguel sentiu o peso das palavras do homem como uma marreta. A escolha é sua. O suor escorria pela sua testa e ele mal conseguia respirar. O olhar do homem penetrava, como se estivesse tentando desvendar suas fraquezas. Miguel balançou a cabeça, tentando afastar a confusão. Ele precisava entender. Uma luz forte iluminou a sala e a fumaça densa começou a se dissipar. Olhares de pânico, murmúrios nervosos. O homem sombrio estava prestes a falar novamente. Mas então o chão tremeu. Estrondo ensurdecedor cortou o ar como um relâmpago. Algo havia explodido do lado de fora. Os oficiais se agacharam, todos em alerta. A saída estava em caos e Miguel se sentiu sufocado. Ele olhou para a mulher e viu uma expressão misturada de medo e raiva. É ele está de volta, ela gritou. Que homem, que retorno! Era como se uma cortina de teatro se abrisse, revelando um enredo muito mais sombrio. Miguel não teve tempo de perguntar. Outro barulho. Desta vez, a porta da sala se abriu violentamente e dois homens encapuzados invadiram, armados e com olhares ferozes. Fiquem onde estão, um deles ordenou, e o pânico generalizado se espalhou ainda mais. Os executivos começaram a gritar, empurrando-se uns aos outros enquanto tentavam escapar. Miguel percebeu algo na expressão do homem sombrio. Ele não estava apenas se divertindo, estava aterrorizado. O que aconteceu? Miguel perguntou, suas palavras mal saindo. Não havia como recuar agora. Ele tinha que saber a verdade. Antes que o homem pudesse responder, um grito cortou o ar. Não, por favor! A mulher foi empurrada para o meio da sala e pôde ver o rosto de um dos intrusos. Naquele momento, Miguel reconheceu o homem. Era conhecido de seu passado. Alguém que ele pensou ter deixado para trás. Seu pai. Pai? Miguel ficou paralisado. Como isso era possível? Você está vivo? A confusão envolvendo seu coração se transformou em choque. O homem olhou para Miguel, e a expressão em seu rosto
era de alguém pego no ato, alguém que guardava segredos profundos demais. Eu não posso deixar que você saia, gritou o pai, sua voz tremendo. Você não sabe o que está em jogo. As palavras dele ecoaram como um eco de advertência. Seu perigo está muito mais próximo do que imagina. A sala virou um mar de gritos, os executivos se espremendo contra as paredes. O homem sombrio, que antes parecia seguro, agora estava atônito. O que você fez? O que você está fazendo aqui? Questionou, a voz tensa. Miguel, sem entender, sentiu seu mundo desmoronar. O homem que era uma figura só de lembranças, que ele pensou que nunca mais veria, estava ali, em carne e osso. E no meio daquela confusão, o que era verdade e o que era mentira começou a se misturar. Ele tentava achar sentido no que ouvia, mas era tudo tão confuso. Um plano muito maior, gritou o pai, cortando o barulho à sua volta. Eu não tinha escolha, Miguel. Eu preciso que você confie em mim. Confiar em você? Miguel ainda estava em choque. Você me deixou. Você me abandonou. As palavras saíram como balas, e ele sentiu o peso da traição em seu coração. Mas enquanto os intrusos se aproximavam, uma pequena voz interior gritava que havia mais no meio desse redemoinho. Silêncio, ordenou o homem sombrio, seus olhos mudando de alvo. Ele apontou o dedo para o pai de Miguel. Você nos traiu e tornou tudo mais difícil do que precisa ser. Miguel observou a troca de olhares. Não era apenas um pai e filho se reencontrando. Era uma teia de traições, segredos enterrados e um passado que se recusava a ficar no passado. Ele começou a entender que a tempestade não era apenas sobre ele e suas escolhas, mas sobre um legado que o havia alcançado sem que ele soubesse. Diante dele, a mulher, agora percebendo a gravidade, gritou: Não, ele não pode saber a verdade. Não assim. Mas a tensão já havia se instalado como um veneno no ar. Miguel olhou ao redor, à espera de respostas. Mas o que estava por vir poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto a raiva e a confusão borbulhavam como lava, ele teve certeza de uma coisa: sua vida nunca mais seria a mesma. Então, tudo aconteceu em um flash. Uma luz ofuscante ganhou vida no espaço entre eles. Um dos intrusos havia ativado algo, um dispositivo. Um brilho cegante preencheu a sala, enquanto um som estrondoso ecoou. Quando a fumaça se dissipou, o ambiente havia mudado completamente. As pessoas estavam no chão. Miguel tentou se levantar, mas algo o pressionava. Olhando ao redor, percebeu que não eram apenas as paredes que tinham mudado. As pessoas que ele conhecia, aqueles que estavam com ele, pareciam diferentes. Seus rostos estavam alterados, desfigurados de alguma forma, como se a realidade tivesse se distorcido. Você fez isso, gritou um dos executivos, mas a voz não saía como normalmente. Parecia mais um eco, como se viesse de muito longe. Miguel tocou seu rosto e a pele estava fria ao toque. Ele olhou para o pai e seu olhar estava perdido, como se ele estivesse vendo um mundo diferente ao redor. Não! O que aconteceu? Miguel gritou, sentindo um pânico crescente. As respostas que ele tanto buscava começaram a escapar pelas suas mãos. O que ele havia desencadeado? As cintilações de poder e segredo agora tocaram cada um ali. A mulher olhou, agora com um espírito de luta nos olhos, mas não como antes. Você precisa entender, Miguel. Um sussurro, mas as palavras pareciam dançar no ar, como se aquelas não fossem suas verdadeiras vozes. O que Miguel não sabia era que a explosão não apenas destruiu a realidade como eles a conheciam, mas também tinha aberto uma porta para algo muito mais sinistro. E no fundo de sua alma, ele percebeu que não existia um lado certo nessa batalha, apenas escolhas ruins.
A tempestade tinha apenas começado, e ele estava no centro, sem saber como sobreviver. As luzes começaram a piscar, e Miguel sentiu uma onda de desespero, enquanto tudo ao seu redor girava e se fragmentava. Qual seria o fim de tudo aquilo? O que realmente acontecera naquela sala? E, acima de tudo, ele conseguiria encontrar um caminho que o levasse a um novo começo, ou seu destino havia sido selado naquele momento? Miguel sentiu o peso das palavras do homem como uma marreta. A escolha é sua. O suor escorria pela sua testa e ele mal conseguia respirar. O olhar do homem penetrava como se estivesse tentando desvendar suas fraquezas. Miguel balançou a cabeça, tentando afastar a confusão. Ele precisava entender. Uma luz forte iluminou a sala e a fumaça densa começou a se dissipar. Olhares de pânico, murmúrios nervosos. Um dos executivos, com o rosto pálido, gaguejou. O que está acontecendo? Miguel sentiu um nó na garganta e uma onda de desespero o envolveu. O homem sombrio estava prestes a falar novamente, mas então o chão tremeu. O estrondo ensurdecedor cortou o ar como um relâmpago. Algo havia explodido do lado de fora. Os oficiais se agacharam, todos em alerta. A saída estava em caos, e Miguel se sentiu sufocado. Ele olhou para a mulher e viu uma expressão mista de medo e raiva. É ele! Ele está de volta! Ela gritou. Que homem! Que retorno! Era como se a cortina de teatro se abrisse, revelando um enredo muito mais sombrio. Miguel não teve tempo de perguntar. Outro barulho. Desta vez a porta da sala se abriu violentamente, e dois homens encapuzados invadiram, armados e com olhares ferozes. Fiquem onde estão, um deles ordenou, e o pânico generalizado se espalhou ainda mais. Os executivos começaram a gritar, empurrando-se uns aos outros enquanto tentavam escapar. Miguel percebeu algo na expressão do homem sombrio. Ele não estava apenas se divertindo, estava aterrorizado. O que aconteceu? Miguel perguntou, suas palavras mal saindo. Não havia como recuar agora. Ele tinha que saber a verdade. Antes que o homem pudesse responder, um grito cortou o ar. Não, por favor, o pai de Miguel, antes. Sombria lembrança, agora estava ali, em carne e osso, seu rosto familiar repleto de angústia. Você não pode deixá-los. Ele parecia desesperado, uma figura quebrada. Pai? Miguel ficou paralisado. Você está vivo? A confusão envolvendo seu coração se transformou em choque. O pai tinha sido uma imagem de dor e abandono, e agora estava aqui, mas não parecia contente. Eu não posso deixar que você saia, gritou o pai, sua voz tremendo. Você não sabe o que está acontecendo. Eles estão atrás de você. As palavras dele ecoaram como um aviso, mas Miguel não queria ouvir. Silêncio, ordenou o homem sombrio, seus olhos mudando de alvo. Ele apontou o dedo para o pai de Miguel. Você nos traiu e tornou tudo mais difícil do que precisa ser. Miguel observou a troca de olhares. Não era apenas um pai e filho se reencontrando. Era uma teia de traições, segredos enterrados e um passado que se recusava a ficar no passado. Ele começou a entender que a tempestade não era apenas sobre ele e suas escolhas, mas sobre um legado que o havia alcançado sem que ele soubesse. Diante dele, a mulher, agora percebendo a gravidade, gritou. Não, ele não pode saber a verdade. Não assim, mas a tensão já havia se instalado como um veneno no ar. Miguel olhou ao redor, na espera de respostas, mas o que estava por vir poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Então, um dos intrusos deu um passo à frente, seu olhar frio. Você é. Arte disso, Miguel. Você sempre foi. Apenas um instante de silêncio. Então a revelação atingiu todos como uma explosão. Seu pai não é apenas um fugitivo. Ele fez parte de um plano muito maior. E você, Miguel? Você é a peça-chave. O impacto que gelou o ar. O mundo de Miguel parecia desabar. Sua mente girava como uma avalanche de perguntas e a imagem de seu pai,
a quem ele sempre olhou com ira e desconfiança, agora emergia como alguém que carregava um fardo imenso. Não! Gritou Miguel, seu corpo tremendo de raiva e desespero. Você não pode estar dizendo isso. O pai abaixou a cabeça, a culpa escorrendo pelos seus ombros. Desculpe, Miguel. Eu juro que só queria te proteger. As vozes na sala se tornaram um zumbido distante. Os rostos dos executivos tornaram-se borrões de medo e a urgência tomou conta dele. As luzes começaram a piscar e tudo começou a rodar. Miguel não sabia mais em quem confiar. O que realmente estava acontecendo? De repente, a mulher olhou para Miguel com olhos cheios de um novo entendimento. Você precisa decidir, Miguel. Você pode acabar com isso, ou se juntar a eles. E no meio desse caos, as palavras dela penetraram em sua mente, criando uma bifurcação em seu destino. Ele estava preso em uma escolha, uma linha tênue entre o passado do pai e um futuro incerto. O que ele decidiria? E mais importante, o que isso significaria para cada uma das pessoas na sala. Enquanto a tensão subia e os olhares se cruzavam, ele teve certeza de que nada seria como antes. O abismo se aproximava, e o que estava em jogo agora era maior do que qualquer um poderia imaginar. O verdadeiro confronto estava prestes a começar, e cada escolha contaria. Miguel sentiu o peso das revelações em sua alma, como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas não havia como recuar. Os olhares se entrecruzaram, medindo a gravidade do que estava em jogo. A sala estava em um caos silencioso. O homem sombrio olhou de um lado para o outro, percebendo que estava perdendo o controle. Você nunca soube, Miguel. Sempre esteve no centro de tudo. A raiva e o medo se misturavam. Nas vozes ao seu redor, a mulher, com lágrimas nos olhos, gritou: Você não pode deixar que ele saiba a verdade, não assim. O desespero dela era contagiante, mas Miguel não podia se deixar abalar. Seu pai olhou para ele, um misto de dor e determinação. Miguel, eu precisei me esconder para te proteger dos perigos que me cercam. Tudo o que fiz foi pensando em você. As palavras ecoaram, criando uma tensão palpável na sala. Miguel respirou fundo, a mente trabalhando a 1000 por hora. Então me diga, o que está acontecendo? Ele precisava de respostas. O homem sombrio sorriu, mas não era um sorriso amistoso. A verdade é que sua vida não é o que você pensa. Você faz parte de algo muito maior, com uma agitação. Outro estrondo percorreu a sala. O alarme disparou, luzes piscando em vermelho, e Miguel sentiu que tinham poucos momentos para agir. As intrigas estavam tomando formas reais, e o tempo se esgotava. Essa é sua chance, Miguel. Faça a escolha certa. O pai de Miguel implorou. Nesse instante crítico, a mulher tomou a frente, seus olhos ardendo com uma nova força. Você pode controlar isso. Use o seu dom. E o que Miguel sempre tinha percebido como um fardo, sua habilidade de aprender idiomas, sua capacidade de entender as nuances das conversas, agora poderia ser sua salvação. Ele olhou ao redor e viu todos ali. As pessoas que o julgaram, as que riram dele. E ainda assim ele decidiu. Chega! Gritou Miguel, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Eu não serei mais um peão nesse jogo. Eu escolho meu caminho. A sala ficou em silêncio por um instante, e aquele eco ressoou em cada coração presente. Ele sentiu que a escolha era não apenas sua, mas de todos. Escutem, todos de vocês. Ele se virou para os executivos e disse: Se vocês querem um novo começo, precisamos deixar o passado para trás. Não posso mudar o que são, mas posso mudar como vamos seguir. Algo na sua determinação fez o medo recuar. O homem sombrio, que agora parecia mais frágil, olhou com desespero. Sem mim, você não é nada. A raiva dele era palpável,
Mas Miguel percebeu que não era a verdade. Ele era tudo o que escolhesse ser. Um novo estrondo ao longe, e a porta se abriu. As forças de segurança entraram, prontos para tomar o controle da situação. Miguel levantou a mão, pedindo calma. Nós podemos resolver isso. Mas nesse instante, a mulher encontrou os olhos de Miguel, e sem palavras, uma conexão genuína se formou. A vida à sua frente parecia um misto de dor e esperança, de medos e promessas. Era hora de avançar. Vamos trabalhar juntos, disse ele, e nessa união, sentiu que o passado poderia finalmente ser ultrapassado. Em um último olhar, Miguel encontrou seu pai. Podemos fazer isso. Vamos lançar a verdade ao mundo e enfrentar juntos as consequências. E ali, em meio a ruídos e sirenes, Miguel compreendeu. A escolha era de todos, mas a responsabilidade era dele. Enquanto a cena se desenrolava, a luz da sala começou a se estabilizar e a fumaça se dissipou. Mas havia um caminho à frente, incerto e desafiador. O que estava por vir ainda era um mistério. Mas agora Miguel sabia que tinha o poder de moldar seu destino. E você, querido leitor, o que fará com sua própria história? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para fortalecer nosso conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta emocionante jornada. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade. Não espere nem mais um segundo.